Oi, pessoal! Sabe uma coisa curiosa? A forma como a gente cuida da nossa casa, ela pode ser um verdadeiro espelho do que está acontecendo aqui dentro, na nossa mente, no nosso espírito, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa conexão que é super profunda entre a organização do lar e a vida espiritual, tudo isso com base em importantes ensinamentos cristãos. Então vamos começar com uma reflexão. Imagina só se a nossa casa pudesse falar. O que será que ela contaria sobre a gente? Hein? Sobre as nossas prioridades, sobre a nossa paz de espírito. A ideia central que vamos analisar aqui é exatamente essa: que existe sim um elo muito direto entre o ambiente em que vivemos e a nossa alma. E olha, essa ideia não é nova não. Dá uma olhada neste versículo do livro de Reis. É uma ordem bem direta de Deus. Isso já mostra que a organização do lar não é só um detalhe, sabe? É algo que tem uma importância divina. E esse é o nosso ponto de partida para entender por que a ordem é tão valorizada. Mas antes de sair arrumando gavetas e armários, as fontes que a gente estudou convidam a olhar para dentro. Parece que a verdadeira ordem, a que importa mesmo, começa em outro lugar. Vamos ver como é que isso funciona. A Bíblia usa uma metáfora muito poderosa aqui. Cada pessoa é como uma casa espiritual. E, como uma das nossas fontes, o Ministério Verbo da Vida aponta, a responsabilidade de manter essa casa interior bem arrumadinha é toda nossa. E aqui está o ponto central da coisa toda. A nossa vida externa acaba refletindo quem somos por dentro. Uma casa espiritual bagunçada, quer dizer, uma mente e um coração em desordem, mas cedo ou mais tarde vai se manifestar do lado de fora. Seja na organização da casa física, nas finanças ou até nos relacionamentos. Ok, então a gente viu que o interior afeta o exterior. Mas e o contrário? Será que também acontece? Vamos agora fazer essa ponte, conectar a nossa casa espiritual com o ambiente físico. De que forma um influencia o outro? Bom, uma das fontes que a gente analisou, do youtuber Vinícius Iracete, traz uma visão bem direta sobre isso. Ele diz que a desordem e a sujeira não são apenas problemas de higiene. Segundo essa perspectiva, esses ambientes podem acabar atraindo influências espirituais negativas, partindo daquele princípio de que o mundo natural é um reflexo do espiritual. E essa ideia tem uma base bíblica forte, como a gente vê nesse trecho de Deuteronômio. Lá no acampamento dos israelitas, a limpeza era uma condição para que Deus continuasse com eles. O texto é bem claro: um ambiente impuro poderia fazer com que a presença divina se apartasse, se afastasse. A conclusão, então, é que buscar a ordem, a limpeza, a organização, isso vai muito além de uma simples preferência pessoal. Na verdade, é uma forma de se alinhar com a própria natureza de Deus, que a Bíblia apresenta como um Deus de ordem, e não de caos, de desordem. Certo, mas como é que isso funciona na prática? A Bíblia nos dá um modelo incrível, lá em Provérbios 31, a figura da mulher virtuosa. Ela é apresentada como um verdadeiro guia de como administrar um lar com muita sabedoria e força. E o mais interessante é que a expressão original em hebraico, Eshet Shail, significa algo como mulher de valor ou mulher de força. Ou seja, o foco não está só nas tarefas domésticas, mas sim num caráter interior que é forte, que é corajoso. E as qualidades que Provérbios 31 descreve, nossa, pintam um quadro completo de liderança e de caráter. Ela não é só confiável e sábia na administração. Ela é também forte, trabalhadora, empreendedora, é generosa, precavida e, o mais importante de tudo, a base de tudo isso é o temor dela ao Senhor. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão, saindo do indivíduo e olhando para a família como um todo. As fontes que pesquisamos descrevem o lar cristão como a base, o alicerce fundamental da sociedade. Por exemplo, a obra de Ellen G. White, Fundamentos do Lar Cristão, defende uma ideia muito poderosa, a de que o lar é o verdadeiro coração da comunidade, da igreja e da nação. A saúde de toda a sociedade, segundo essa visão, depende diretamente do que acontece dentro de cada casa. E dentro dessa estrutura, o livro descreve papéis que se complementam, que trabalham juntos. O pai é visto como o legislador e sacerdote, o guardião da direção espiritual da família. Já a mãe, ela é a rainha do lar, uma figura de igual importância responsável por cultivar um ambiente de amor, de cuidado e, claro, de ordem. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Uma vida interior em ordem, que se reflete num lar físico organizado e numa estrutura familiar sólida. Tudo isso junto cria uma influência positiva poderosíssima. E essa citação aqui, ela resume o objetivo final de tudo isso. Um lar onde o Espírito do Senhor preside se torna, nas palavras da autora, um pequeno céu na terra.
É aquele lugar onde a paz reina, onde as relações florescem, transformando-se no símbolo mais agradável do céu que a gente pode ter. E o impacto disso é imenso. Segundo essa visão, a felicidade da sociedade, o sucesso da igreja e a prosperidade da nação inteira estão diretamente ligados à qualidade das influências que vêm de cada lar. A responsabilidade, portanto, vai muito além das quatro paredes de casa. Então, para a gente fechar, toda essa análise nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se a ordem do lado de fora é um reflexo do que vai por dentro, e se essa harmonia, tanto interna quanto externa, pode convidar a uma presença divina que transforma tudo ao redor. Fica a reflexão. Qual seria o primeiro passo, mesmo que pequeno, para começar a pôr a própria casa em ordem?